Boa noite, galera, tudo bem? Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia daquela live chat tão emocionante, tão bacana, que a gente se diverte e a gente fala de assuntos. E o assunto de hoje, quem viu a nossa propaganda sabe que é um assunto totalmente quente, mesmo nesse frio, né? Porque falar de dinheiro, fala aí, meninas, é ou não é um assunto quente? Com certeza, esse assunto é sempre quente, sempre muito bem-vindo, né? É um assunto que está sempre em alta, independente da época do ano que a gente esteja. É o mesmo para falar. Particularmente, eu. Nossa convidada já está na sala, Bruninha. E quando fala de finanças, eu amo e já chego antes da hora. Gente, vocês não têm noção. Arrasa. Eu aprendo com a Bruna todos os dias, porque ela é expert, ela vai falar para vocês, vai passar o CV dela aqui, porque é muito gostoso, né? Esse nosso bate-papo de quarta. A gente está esperando a Nancy, deve estar chegando também, né? Que Gente, alegria, Bruna, seja muito bem-vinda à nossa quarta-feira, à nossa live chat. É um prazer receber você aqui. Essa quarta-feira, 7h30 da noite. Você que está aí chegando, aperta o aviãozinho, manda para os seus convidados para a gente falar desse assunto tão bacana que a gente tem hoje, com a nossa convidada especialíssima, a Bruna, aqui, nossa economista, vai falar muito para vocês hoje, né, de saúde financeira, de novas fontes de renda. Vamos bater um papo bem bacana aqui sobre dinheiro hoje. Não percam, manda um aviãozinho para sua galera aí. Vou mandar para minha galera aqui. Vocês aproveitem e mandar aí também. enquanto a Elisa está falando, mandando aviãozinho para todo mundo, a gente dá boas-vindas para Nancy, né? Nancy que está aqui toda quarta-feira com a gente também, com a maior alegria. E hoje aposto também que está frio por lá e a gente vai falar desse assunto tão quente. Boa noite, boa noite. Muito bom estar com vocês aqui. Realmente, Mairiporã está um gelo. Eu acabei de chegar lá de fora, estava já quase chegando nos 6 graus por aí, mais ou menos. Aqui a gente precisa estar preparado, viu? Porque senão você não resiste. Sobrevivência total nesse lugar. E essa pessoa maravilhosa que está aqui com a gente, Bruna, muito prazer, viu? Já estou sabendo um pouquinho de você, estou super curiosa. Eu acho que as pessoas também estão, viu? Ai, que Aí, se a legal. Verdade, gente está Bruna? curioso, Verdade, então Elisa? é hora da Bruna se apresentar, né, gente? Opa, que só a gente tá falando, Bruna, é com você agora. Boa noite, pessoal. Boa noite quem está assistindo a gente. Para mim é um prazer falar de um assunto que eu amo, né? Que eu estudo todos os dias, que eu gosto de me atualizar, que é a minha profissão, né? Gosto tanto que eu fiz. E quero agradecer ao Bruno, né? A gente está aí todos os dias junto, compartilhando conhecimento. Aprendo também demais com você, né? Nesse mundo, que você também é mil e uma utilidades. E agradeço a vocês, meninas, pelo convite, por ter aceitado também. Espero que tudo que a gente converse aqui seja. A minha intenção é trazer de uma forma muito simples, muito clara, e não falar economias difícil, muito pelo contrário. Para que todo mundo consiga entender, aprender e aplicar que eu sempre falo, finanças não é uma coisa difícil, não é uma coisa, não é um bicho de sete cabeças. A teoria, a prática é simples, depende muito do que é, colocar objetivos que ela tem. Para mim é um prazer. Para mim é um prazer bate-papo com você. Bate-papo com você. E para nós Bruninha, é um prazer receber você aqui com a gente na nossa quarta-feira, que é um dia mais esperando esse ano pra gente, já que a gente faz essa live aqui. Legal, legal. Bruninha, e qual que é a sua formação? Conta um pouquinho pra gente. Certo, vamos lá. Certo, vamos lá. Né? Aqui pela e mais tudo com as comportamentais. A gente por que a gente tem hábitos. Por que gastam, que são. Existe uma explicação
comportamento humano, a minha formação é com especificação. A gente está com um problema de áudio aqui, Bruna, tá dando eco. Tudo que você fala pra gente, não sei se o celular está em alguma proteção, se em cima de alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu tirar aqui. Tá dando eco? Peraí. Se ele está encostado em alguma coisa fechando o microfone. Certo. Acho que agora melhorou. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Legal. Tô Bom, bastante ainda pra mim, parece. eu acho que continua no eco. Mas não está fechando como antes. Pelo menos a gente consegue entender. Legal, vamos lá. Vou piorar, eu coloco. Vocês vão me sinalizando aí. Deixa eu ver. Vocês acham melhor colocar o fone? Gente, eu tô vendo aqui que tem um microfoninho novo, deve ter uma atualização do Instagram. Vamos, quem for falar, né, vai fechando, vamos ver se melhora. Vamos ver onde está esse microfone aí que eu não estou achando ainda. Novidades, né, gente? A gente vai fazendo e vai aprendendo por aqui. Deu certo. Eu acho que sim, Bruninha. Pode continuar. Bom, então basicamente é isso. Minha formação é em economia, né, com pós-graduação em finanças e especialização na área de finanças comportamentais. Que é basicamente isso, entender o porquê, o que está por trás dos nossos hábitos financeiros. Gente, acho que aqui ainda está chiando. Tá chiando bastante aqui para mim. Deixa eu ver. Tem um notebook ligado. Às vezes tem algum outro aparelho ligado. Eu desliguei o meu note. Vamos lá. Parece que Vamos lá. Agora ficou limpo. Toda quarta Melhorou bastante. um restinho só agora, mas melhorou muitíssimo. Bastante, né? Acho que essa ideia de a gente desligar o microfone conforme a gente vai falando ajuda, porque não traz o eco do retorno da videochamada do outro. Se vocês conseguirem achar o microfone por aí. Não consegui achar ainda, se vocês... Onde que ele tá? Embaixo aqui, gente, ó, tem o efeito, tem para virar a câmera e tem o microfone. Não tem. Não? Gente, Não tranquilo. A gente já lidou com problemas piores, então vamos tocando. Seja por isso, gente. Se ficar ruim, o pessoal dá o feedback, a gente faz outra live. Bruninho, Eu falei. vou Mas hoje aproveitar, a gente porque assim, a gente... Eu gostaria até de começar já falando uma coisinha, posso? Que eu estou super curiosa, posicionar essa nossa live. Nós estamos vivendo um momento bem desafiador. Esse momento de pandemia. Com a questão de saúde. Então, chamamos de crise, né? Muitas vezes não queremos que seja, mas a gente olha, coloca nossos olhos um pouquinho para o futuro, para saber como que isso vai reverberar daqui para frente, para o ano que vem, com essa questão das dificuldades das empresas. Algumas empresas não conseguem se sustentar e elas acabam diminuindo a sua capacidade de emprego, de empregar, e às vezes fechando até. Então, como que a gente pode, como que você analisa esse momento que nós estamos vivendo, as questões econômicas relacionadas a este momento? Lembrando, nós somos de uma empresa e temos um modelo de negócio que ele vem se destacando e crescendo.
Então é interessante ver essas diferenças também. Sem dúvida, assim, A pergunta no fim é como cuidar do nosso dinheiro nesse momento. Essa é a maior questão. tá. Fazendo uma contextualização, tá dando para ouvir aí, Bruno? Você vai me finalizando. Sim, a Elisa caiu, né? Tá mesmo, né? Eu vou diminuir o meu som aqui. Vocês querem que eu feche a sala e abra de novo? Eu acho que é bom, Bruno. Se bem que agora que ela fechou, parou. Pelo menos para mim. Melhorou sim, melhorou sim. Melhorou, né? Acho que a ideia vai ser fechar o fone. Combinado. Vamos lá. Bom, é importante quando a gente fala do momento que nós estamos vivendo, entender que as crises a gente não consegue prever, né? Então, a primeira premissa, né, que todos nós, tanto pessoa física como pessoa jurídica, precisa entender que crises existem os ciclos econômicos, né? Minsky, que é um economista, ele tem a teoria dos ciclos econômicos, que diz o quê? Em determinados momentos, a nossa vida ela vai fazendo algumas ondas. E nessas ondas a gente tem altos e baixos, e isso vai acontecer sempre com a economia, né? Todo mundo fala, em 2019 vai acontecer uma crise, 2025 vai acontecer outra. Todo mundo chuta e acerta, por quê? Porque a economia ela é cíclica, ela não consegue ficar estagnada, seja em períodos bons ou ruins. Então, crises, elas sempre vão acontecer. Então, por que é importante a gente ter essa noção de que isso acontece? Porque não tem como você se organizar quando a coisa ruim já acontece. Por isso que existe sempre tratamentos, né, que a gente fala precoces. Por que na saúde a gente precisa ter um cuidado com o bem-estar, fazer atividade física, comer bem? Porque você não pode prever o momento que uma doença vai pegar você. O vírus, todo mundo que estava bem, saudável, né, está sujeito a pegar o vírus. Então, o que a gente precisa fazer? Cuidar e fazer a preventiva. E na crise, economicamente, isso acontece com empresas e pessoas. Então, existem empresas que têm esse cuidado em se manter, né, ter um planejamento financeiro e elas conseguem passar razoavelmente bem, não que elas não sofram também. Mas também existem aquelas que nunca se preocuparam no planejamento financeiro. E aí, quando vem a crise, né, nós economistas chamamos que existe um darwinismo econômico, né? Darwin era um cientista que falava que os mais fortes sobreviviam, né, em detrimento dos mais fracos. Na economia, existem algumas teorias que falam a mesma coisa, que o mais forte, né, e que eu gostaria de traduzir para o mais preparado, ele é que vai conseguir sobreviver. E é claro que é aquele que tem um produto útil. Por exemplo, nós estamos confinados em casa, então a necessidade maior é o quê? Alimentação, saúde, transporte. Então, o que é bom que as empresas, né, percebam? Será que o meu produto ele é útil? Né? Numa crise, ele se faz necessário? E se ele não é útil, o que eu posso fazer com ele? Posso agregar valor para que a pessoa não deixe de consumi-lo? É claro que aqui muitas questões entram em jogo, né? Porque não necessariamente seu produto pode ser o melhor, ter valor agregado, porém a pessoa ficou sem renda e ela vai deixar de consumir e fazer algumas escolhas. Então, para quem é empresário, o que ele precisa sempre ter em mente? Primeiro passo é se eu tenho um planejamento de negócio. Porque muitas pessoas têm produtos ótimos, mas não fazem um planejamento sucessório do seu próprio produto, assim como a gente faz para a nossa vida, né? A gente não pensa na aposentadoria. Eu acho que a gente tem que começar a olhar aquilo que a gente vende, o nosso produto, como se fosse um filho ou como se fosse uma pessoa. Para o momento de crise, ele ser útil e eu conseguir manter a permanência dele no mercado. Porque às vezes a pessoa tem um produto ótimo, mas não fez um planejamento, ela não consegue fazer o mais básico e continuar a sua produção. Então, o primeiro passo é, será que eu consigo, no meu plano de negócio, manter esse produto, manter essa visão de que ele é necessário? E se eu consigo, o que eu posso fazer para ele ser indispensável, né? Então, as empresas elas precisam ter essa noção. Não basta você ter um produto bom, você precisa garantir a permanência dele no mercado. Então, é o que eu falo. Planejamento ele serve para tudo.
não só financeiro, mas para você ter uma periodicidade legal de vendas, para você conseguir se manter à frente dos concorrentes. Porque apesar do darwinismo econômico ser uma teoria, é bem real. Nós vimos empresas do mesmo segmento que se mantêm, né, e até lucraram, né, como você mesmo trouxe o exemplo, empresas que vendem produtos similares e não conseguiram sobreviver a 3 meses de pandemia. E é o que eu falo, a gente precisa refletir. Será que aquela empresa que não conseguiu sobreviver no terceiro mês, será que realmente foi a pandemia? Claro que né, a pandemia tem lá seu peso. Mas e se ela tivesse um planejamento? Ou se ela tivesse buscado recursos para se manter? Então, as empresas como um todo precisam ter essa visão. Se eu tenho um produto bom, eu tenho que cuidar para que ele fique independente do que possa acontecer. E essa é uma preparação que a gente faz desde o início do negócio, né? Então, a finanças é para pessoa jurídica, para pessoa física. E as grandes empresas que já têm planejamento, elas precisam rever isso assim, semestralmente, trimestralmente. Nessa pandemia, eu diria até que diariamente, porque as necessidades elas surgem e a gente não consegue imaginar, né? E a gente não tem noção quanto tempo isso vai perdurar. Então, a gente precisa correr atrás para que o nosso produto seja relevante e tenha, né, a pessoa fale, não, eu preciso disso, eu preciso arrumar um meio para conseguir manter esse padrão de vida ou essa necessidade que eu tenho ao longo do tempo. Porque não adianta, se o produto não for bom, se a empresa não for boa, quando vem a crise, as pessoas cortam e fica com aquilo que é necessário para elas. Ô, Bruninha, e a gente tem que tomar uma decisão muito rápido, né? Eu acho que o mais importante é a gente não ficar parado. Muitas empresas, eu assim, estudo algumas e sei, né, de algumas ações que foram tomadas muito rápido que fizeram essa diferença para elas hoje, né? Empresas, infelizmente, claro, muitas aí, né, foram obrigadas a fechar, então aí ela não tem muito o que fazer, né? A gente fala aí dos eventos, né, que provavelmente serão os últimos a voltar, mas o que você falou acho que é muito importante, né? A gente comparar empresas similares, que umas deram certo, cresceram muito, e outras, né, infelizmente fecharam, ou não fizeram no tempo hábil necessário para se deslanchar, né? Então, o que você falou é muito importante. E quando a gente fala de economia, eu achei muito legal do jeito que você falou, porque a gente tem uma visão de economia muito complexa, né? Você citou um exemplo muito simples. E a gente tem também o costume de falar que o brasileiro não é voltado muito para suas finanças, né? Que ele não sabe usar da melhor forma. Você acha, o que você acha da educação financeira do brasileiro? A gente tem esse pulso para gastar menos do que ganha ou não? Eu falo assim, pulso a gente tem. O brasileiro, infelizmente, né, o nosso país, ele é atrasado, não dá para dizer que não é. O Brasil, ele é um país riquíssimo, né? Não existe um país que tenha tanta matéria-prima, recursos, mão de obra como nós temos, mas infelizmente, por conta de todo o nosso histórico, né? Desde lá da época da nossa colonização, nós brasileiros ficamos muito dependentes um do outro. Então, se o governo não prover aposentadoria, a gente não vai aposentar. E, infelizmente, né, em finanças, a gente fala que a gente cria alguns preceitos financeiros que ficam enraizados na nossa cabeça, que é dificílimo tirar. E um desses é o brasileiro não consegue guardar. E é o que eu falo, por que é um preceito financeiro? Exatamente porque isso é um preconceito que você tem que pode mudar. A nossa mente, ela se adapta às condições, né? Você pode ver que as pessoas que ficaram desempregadas, aquelas que conseguiram sair, elas tiveram que ser criativas. E para mim não existe um povo mais criativo que o brasileiro. Então, assim, eu acredito sim que a nossa cultura forma pessoas um pouco acomodadas com as finanças e que acabam jogando a culpa no outro. Não tem emprego é porque o governo não colocou. Mas é possível sim a gente mudar a nossa mentalidade, né? Claro que se a gente fosse num país de primeiro mundo, onde a educação financeira
já viesse de base, né? As pessoas, por exemplo, vamos comparar Estados Unidos, e tem educação financeira desde o ensino básico. Então, elas aprendem o que é investimento, o que precisa fazer para ter um planejamento financeiro. Mas a gente não teve isso no Brasil. E a gente vai acomodar e falar, não, o brasileiro não consegue? Eu acredito sim que é possível. É claro que o governo deveria vir intervir com a educação. Não existe uma outra maneira de a gente mudar o pensamento se não for com a educação. A educação, ela se mostra extremamente necessária. A educação financeira também, tanto que na faculdade eu montei um projeto para a gente fazer a implantação do estudo, né, de economia doméstica, porque não dá para você ensinar economia na escola, mas economia doméstica sim, que é o básico, né? Que é aquele conceito. Para gastar, eu tenho que ter o dinheiro, né? Não o contrário, eu gasto e depois eu vejo como eu vou poupar. Então, eu acho assim, tem como o brasileiro dar? É só ele querer. E a pandemia, eu falo, ela trouxe muitos prejuízos, né? Não vou ficar abrilhantando, né? Romantizando ela, não. Mas serviu para as pessoas saírem um pouco do lugar. Porque teve muita gente criativa que perdeu o emprego e às vezes aquilo que ela fazia e que ela não dava muita bola, eu tenho esse dom, mas tô aqui no emprego registrado, caiu dinheiro todo mês. Aí, de repente, ficou sem. Então, tirou da zona do conforto. Então, acho que isso é muito importante. Então, respondendo a sua pergunta, né? Fiz todo esse rodeio para dizer o quê? Sim, é possível o brasileiro mudar a mentalidade. E eu acredito que a crise veio para mostrar que depende só da pessoa. Né? Claro que se ela tiver um incentivo, e vieram muitos incentivos, o Banco Central, até os bancos tradicionais deram cursos gratuitos. Então, assim, quem estava antenado para isso conseguiu crescer bastante, né? Muitos cursos gratuitos que você pode especializar, encontrar uma outra vocação. É o que eu falo, a partir do momento que você pega a responsabilidade para você, aí você precisa começar a buscar os meios. Não, eu estou desempregado, não tem renda nenhuma. O que eu posso fazer? Amigo, me faz um empréstimo para amanhã e começa alguma coisa, né? Ou usa a sua criatividade, aquilo que você... Todo mundo tem um dom, né? Então, como que eu posso utilizar esse dom em benefício? Né? Como que eu posso me mover em relação a isso? Então, sim, eu acredito que o brasileiro pode, sim, ter um olhar mais cuidadoso. E eu acredito que existem muitas ferramentas. A internet, ela tem muita coisa para a gente se distrair, mas tem muita coisa para a gente crescer. Então, é só a gente querer, né? Eu acho que depende muito mais da gente. Uma coisa que você falou, desculpa, só para pegar o gancho da Bruna aí, que eu aprendi muito com a pandemia e com essa empresa que a gente trabalha, que a gente pode converter os nossos momentos de distração com coisas desnecessárias, né, em momentos em que a gente converte isso, a gente chama de AGR, né, atividades geradoras de renda. E uma delas que você falou, a gente pode buscar um curso gratuito, a gente pode buscar uma leitura boa, a gente pode deixar de assistir uma bobeira, né? A gente hoje fica muito no WhatsApp, vendo um monte de coisa que não vai agregar nada pra gente e a gente joga a culpa. Mas o governo não fez nada por mim. E você? O que você fez por você naquele momento que você ficou 1h30 lá olhando, assistindo um vídeo besta que não vai te agregar nada? Você está buscando alguma coisa para a sua vida? A gente, né, cada vez mais a gente vê que com todas essas mudanças de governo, de aposentadoria, talvez a gente chegue lá e nem exista isso mais, ou talvez chegue lá e nem consiga ter uma boa aposentadoria. Então, se a gente não começar agora a construir uma nova aposentadoria, uma aposentadoria particular, muitas das vezes a gente vai ter muitas dificuldades no futuro. E por isso a gente está falando desse tema aqui hoje. Com certeza, eu acho bem interessante, né, tudo isso, né, porque a gente que tem que ir atrás, né, você falou, a educação é o que muda, né, as pessoas, só que a gente pode buscar, como a gente não pode esperar cair do céu essa educação, a gente pode ir atrás, né,
E realmente, muitos cursos, muitos livros gratuitos, né, que a gente tem acesso hoje, né, com esse acesso à internet, que a gente consegue, né, se capacitar em outras áreas, então tudo isso faz muito sentido. E uma coisa que você estava falando antes, né, que a gente precisa ter um produto que seja válido. Na verdade, as pessoas não deixam de consumir, elas passam a consumir coisas diferentes, né? Então, eu lembro que em uma outra crise, né, eu trabalhava com outro tipo de mercado, e aí, assim, as pessoas, por exemplo, a empresa produzia chocolate e biscoito, então as pessoas consumiam menos chocolate e mais biscoito porque é mais acessível. Então, se as pessoas não deixam de consumir, elas mudam os hábitos de consumo para coisas que façam mais sentido naquele momento. Ou pessoas, né, teve um boom aí de alimentos mais saudáveis, de coisas mais naturais. Então, assim, as pessoas mudaram os hábitos de consumo, mas não deixaram nenhum momento de consumir, né? E aí, falando um pouco, né, desse assunto, trazendo um pouco assim, essa educação financeira, né? A se comportar diante de crises, que como o mercado, você falou muito bem, né? Que o mercado está sempre altos e baixos. O que você fala para a gente aí das vantagens de ter mais de uma fonte de renda? E se na pandemia isso é importante ou não? E se existe alguma desvantagem em a gente procurar alguma outra coisa, o nosso dom, ou qualquer outra coisa para fazer ao mesmo tempo aí? O que você fala para nós sobre esse assunto? A questão de você ter mais de uma fonte de renda, ela é extremamente necessária. Principalmente, né, eu sempre vou trazer o Brasil porque ele é um exemplo do que a gente precisa mudar, então não tem como. Por quê? O que a gente precisa entender? Todos nós possuímos uma curva de produtividade. Então, em economia, a gente fala o seguinte, do 0 aos 18 anos, a gente só dá prejuízo. Então, a gente está na casa dos pais, a gente está estudando, é só prejuízo. Para quem tem filho, sabe como que é. Para quem começou a trabalhar desde cedo, sabe disso. Então, do 0 aos 18, a gente chama que na curva de produtividade, a gente está crescendo. Então, a gente está dando prejuízo, saindo ali do nível 0. Dos 18 até os 55 anos, a gente fala que é o período que a gente precisa acumular riqueza. Por quê? É o seu período que você está apto, você está com energia, você tem disposição, a sua saúde está ao seu favor. Então, a gente tem que recuperar o prejuízo que a gente já deu e começar a correr atrás para pensar lá no futuro. Eu sempre falo, a gente faz agora, mas poupando lá para o futuro. Tem muita coisa para recuperar, hein? Tem muita coisa a gente fala que dos 18 aos 55 a gente tem que correr para recuperar o prejuízo e acumular para o período que a gente começa a declinar na curva. Porque a nossa saúde não é mais a mesma, porque a gente não vai ter um vigor, a gente não pode contar com uma aposentadoria. Os governos mudam, hoje existe INSS, amanhã pode não existir. É uma conversa que a gente sabe que é muito real que pode acontecer. E aí entra a renda extra. Porque quando você entra numa empresa, você almeja um salário X, mas não necessariamente você vai conseguir. E a gente sabe que valorização salarial de cargo depende de você mostrar serviço, isso demanda tempo, às vezes você fica 10 anos e você não é reconhecido. Então a gente precisa entender o quê? Se aonde eu estou hoje eu não consigo ganhar mais, o que eu posso fazer? Então eu sou bom em cozinhar, eu posso vender, fazer bolo e vender? Ótimo, eu falo o seguinte, principalmente para pessoas que gastam muito. Se você quer gastar muito, você tem que ganhar o dobro. Então, você só consegue isso fazendo renda extra, né? E ter uma outra fonte de renda é extremamente importante, porque como eu disse, tem gente que tem a consciência com 18 anos que precisa correr atrás do prejuízo. Tem gente que vai ter consciência com 30, 40, e aí seu tempo está mais curto para você acumular riqueza. Então, eu falo, fonte de renda extra, tudo é sempre muito bem-vindo e muito necessário. E eu falo, gente, a gente precisa, mesmo que a gente já esteja no nível financeiro que a gente goste, você tem que correr atrás sempre de uma outra fonte de renda, né? Você não pode ficar parado, porque no dia da manhã a CLT acaba. A gente vai fazer o quê? A gente tem que, né? Aquela história da cigarra e da formiga. Você tem que, né? Vou contar um negócio para vocês duas e para todo mundo que está aí, é um segredo. Bruninha, rainha da renda extra.
Vocês Gente, não eu têm trabalho 8 ideia. horas e 48, eu saio do serviço, dou consultoria. Final de semana, se me chamarem para aplicar a prova, eu tô junto. Eu amo renda extra. Então, para mim, eu falo, gente, eu não desperdiço trabalho nenhum, porque eu sei que eu vou precisar disso no futuro e eu quero ter um futuro confortável. Então, aproveita esse período que eu tenho e vou correndo atrás. Eu falo assim, ah, mas, por exemplo, renda extra não tem como associar com venda, né? Porque tudo você vende. Eu tô aqui, né, dando esse meu bate-papo com vocês, mas por trás eu também tô vendendo a economista que eu sou. Vocês, o trabalho de vocês, então eu falo que a gente é comercial 24 horas por dia. Porque se você não está vendendo um produto físico, você está se vendendo. E a questão da renda extra, ela serve também para nos motivar a desenvolver habilidades. Eu nunca vendi um nada, mas como que eu posso desenvolver essa habilidade? Porque na venda você trabalha comunicação, você trabalha o relacionamento com o outro, você entende das necessidades, porque às vezes fala assim, nossa, você vai vender um produto igual vocês que estão na área da saúde, da beleza. Vocês oferecem, né, achando que a pessoa vai precisar e ver uma outra necessidade dela. Então, é muito importante, sim. A única desvantagem que eu vejo hoje em fazer renda extra é quando a pessoa perde o foco. Tem gente que vende, né, coisas que ela nem sabe do que ela está falando. Então, para fazer renda extra, você precisa, né, para ter uma outra fonte de renda, saber aquilo que você quer. Porque senão é perigoso você manchar alguma atividade. Por exemplo, para vender um produto de saúde, você precisa conhecer o produto, os benefícios, validar aquilo. Eu acho muito importante você validar. Não, isso eu já consumi, ou eu conheço pessoas que consumiram, eu acho bacana. Então, a desvantagem é quando você entra num ramo que você não conhece, que você não procura se informar, e aí tem uma pergunta que você não sabe vender. Então, para mim, a única desvantagem seria essa. E vantagens, mil e umas, né? Você pode ter um conforto maior de vida, uma outra fonte de renda, você não fica dependente daquele serviço, que tem gente que trabalha uma vida inteira numa empresa insatisfeito. E aí? Compensa? Né? Às vezes não compensa eu sair da minha zona de conforto, descobrir uma coisa mais tranquila que eu possa trabalhar, que eu possa me sentir realizado, né? Sem necessariamente ser. Tem gente que se sente realizado na rua vendendo uma comida, né? E isso que é o bacana. A realização não está ligada a cargo, a salário, né? É aquilo que te faz bem, é aquilo que faz você conquistar seus sonhos. Então, assim, eu sempre falo, gente, aproveita e faz fonte de renda extra, procura. Existe muita oportunidade no mercado, existe Dá uns muita gente exemplos pra gente aí, bacana. Bruna. Dá uns exemplos pra gente aí, né? Tá todo mundo curioso. E tanto que você faz e que você tem para contar pro pessoal que você acha que é interessante. Tem alguns exemplos aí bacana para dar para o nosso pessoal que está Tenho assistindo? sim. Se você é uma boa pessoa na cozinha, faça alguma coisa gostosa, né? Veja o custo. Teve uma época que eu fazia aqueles amendoins cri-cris de festa junina, aqueles doces. Vendia no saquinho na empresa, né? Na hora do lanche tá todo mundo com fome, nem todo mundo tem tempo de organizar na correria. Se você tem um produto que você acredita, né? Por exemplo, no ramo de vocês, que tal você, além de ser um consumidor, passar a ser um vendedor, né? Conhecer aquele produto. Hoje existe também pessoas, né? Pandemia, nem todo mundo pode sair de casa. Você já pensou que tem uma pessoa mais idosa em casa, que tem um cachorrinho que não tá saindo tanto, né? Poxa, combina com a pessoa, olha, eu cobro R$ 10 por semana para dar uma voltinha com o seu cachorrinho. Eu falo, às vezes a pessoa quer fazer uma renda e quer, assim, já ganhar um dinheirão de primeira. Não, é aos pouquinhos, né? É progressivo. Então, assim, tem muita coisa. Vendas na internet. Eu falo que a internet é muito boa, porque você não necessariamente precisa estar presencial. Você procura um produto que você gosta, começa a fazer divulgação, né? Mostrar qual que é a importância daquele produto. Existem hoje você vender curso como afiliado. Eu acho que o que mais deu assim renda extra para as pessoas na pandemia foi a afiliação digital. O que seria isso? Você entra em alguma plataforma de cursos e compartilha os links. Então, vou tirar 1 hora para compartilhar esse link, mostrar esse curso. E aí,
toda pessoa que compra o curso pelo seu link, uma porcentagem daquele curso volta para você. É uma forma também de você ganhar dinheiro, né? A afiliação digital, isso serve. Empresas como Magazine Luiza promoveram muita fonte de renda. Dessa maneira, você, pessoa física, entra lá, gera o seu link e compartilha vendendo os produtos deles. Você não precisa fazer nada, você precisa ter uma internet e um celular. Então, muitas empresas deram essa possibilidade, né? Eu acredito que muitas pessoas viram isso acontecendo e são maneiras de você tirar um extra. Uma coisa que você falou que eu achei bem interessante, Bruna, é que essa questão de poder ganhar, começar com pouco, mesmo que você venda tipo um brigadeiro, vai custar quanto? R$5. Então, muitas vezes a pessoa não faz a continha com os pequenos valores. E quando vê que uma outra pessoa está fazendo essa caminhada persistente, contínua, todo dia um pouquinho, somando, fazendo, e vai chegando a uns valores melhores, a pessoa não acha que ela tem que começar com pouco. Ela já quer começar com um emprego, né? Um emprego que já dê para ela uma renda de um top CEO, sei lá, ganharam quantos salários mínimos e não vê essas continhas pequenas. Então, você falou uma coisa que eu achei bem importante, você fazer o que você gosta, ver que pode ser simples as atividades, não importa, e que esses pouquinhos você vai somando e ele vai se fazendo um valor que no montante, no final do mês, no final de 2, 3, 4, 5, 6 meses, no final do ano, você vai ver que valeu a pena. Então, eu acho que isso é interessante reforçar essa questão, para encorajar as pessoas, para dar dicas para as pessoas e para encorajar as pessoas para que elas façam, sim, alguma coisa, mesmo que não seja muito, que comece com pouco. O que você pode dizer a respeito? O que eu sempre falo é o seguinte, não despreze os pequenos começos. Por quê? Acho que tá dando eco de novo. Se alguém puder fechar o microfone. Eu vou abaixar de novo o meu. Eu vou abaixar. Legal. Isso é muito importante para a gente entender o seguinte. A gente não pode desprezar os pequenos começos. Porque tem muita gente, e é característico do brasileiro, infelizmente, por isso que a gente precisa divulgar muito isso, é que a pessoa não entende que na primeira semana, às vezes ela não vai vender nada. Ou ela não vai conseguir nenhuma outra fonte de renda. Na segunda semana, ela pode vender, mas não o que ela esperava. Mas tudo demanda tempo. Quando você conhece uma pessoa, para você ter intimidade, privacidade, criar um sentimento, demanda um tempo. Não é em uma semana, em um mês, em 2 meses, né? A gente fala que a gente às vezes vive uma vida inteira com a pessoa e não a conhece. E a mesma coisa quando você está começando um negócio novo, um emprego novo. Não existe isso de você começar do topo. Exceto se você já tem um padrinho, né? E mesmo assim, a gente vê muitas histórias de pessoas que herdaram a empresa do pai, da família. Em 2 anos, elas quebraram a empresa do pai. Então, eu falo, não despreze os pequenos começos. Eles são importantes. Eles formam caráter, eles ajudam a gente a entender o momento que a gente vive, se é aquilo que a gente quer. E aos poucos, não existe essa história de... Eu sempre falo, né? Não sei se a gente vai conseguir entrar nesse assunto. Fuja de investimentos que te promete 10% de cara. Não existe ganho rápido. Geralmente é uma furada, é uma cilada. Tudo começa do básico. É assim com a gente tem um período de formação, a gente nasce bebê, cresce, tem período de formação, de aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento. E é assim, então... vou decidir vender brigadeiro. Você pode não vender nada nessa semana. Na outra semana também não. E de repente alguém encontra, né? Eu falo que é um encontro de oportunidades. Eu com a vontade do doce, você com brigadeiro. Mas pode ser que a minha vontade venha daqui 3 semanas, né? A gente ficou 18 dias gastando afinal, né? Sim, exatamente. Não vai querer ficar rico em 3 semanas, né? Bruna,
E o que você falou, que eu acho mais legal, assim, de a gente reforçar, a Nancy tocou num ponto bacana, muitas pessoas, elas se espelham no que uma pessoa está fazendo, né, e acha que ela fazendo aquilo, ela também vai ter o mesmo resultado, né? Muitas pessoas, vou falar pela gente, tá? A gente está numa empresa que a gente tem outras pessoas, a gente tem uma equipe e algumas pessoas veem aquilo como um ganho fácil e esquecem de trabalhar, esquecem de ser profissionais, que é o que você falou um pouquinho atrás, de estudar, de buscar um curso que seja gratuito, né, de melhorar sua performance na internet, no Instagram. Hoje a gente sabe que o mundo está cada vez mais virtual e essa pandemia fez ficar ainda mais. Então, a gente tem que enxergar, você falou lá atrás, os pontos fortes da gente. A gente não tem que se espelhar no outro, né, e achar que a gente vai ter os mesmos resultados do outro. É muito bacana a gente ter essa união, né? Se eu quero estar igual ao outro, então vamos juntar com o outro, vamos fazer uma parceria, vamos crescer junto. Mas a pessoa, né, o brasileiro, infelizmente, ele tem essa mania de achar, não, entrei no negócio, agora eu sou patrão, eu não preciso trabalhar mais. Não é assim, gente, patrão trabalha mais. E até, só complementando, né? O outro tem algumas habilidades que você ainda não tem, que você não adquiriu, né? Então, assim, isso a gente vê bastante também no nosso modelo de negócio. Tem gente que cresce muito rápido porque ela tem habilidades e é mais, né, que você ainda não tem. Então, o brigadeiro dela é melhor do que o seu, né, de repente. Então, você tem que aperfeiçoar esse brigadeiro para você conseguir, né, chegar no ponto que outra pessoa está, né? Então, assim, usa o outro como um modelo, né, como assim, né, para projetar, olha que legal que existe essa oportunidade, mas você tem que traçar o seu próprio caminho, né? E saber ouvir, né? Porque não necessariamente seu produto ele vai ser ótimo de cara. Então, saiba ouvir o seu cliente. Tem gente que só quer vender e não quer saber a necessidade do outro, que fala mais que a própria pessoa, né? Então, saiba ouvir os elogios, mas principalmente as críticas. Ó, seu brigadeiro não ficou legal. Ótimo. O que você melhoraria nele? Né? E saiba captar o cliente. Ó, ok, vou pegar a sua dica e vou trazer um outro de graça para você experimentar. Eu falo que isso tudo demanda da gente muito flexibilidade, né? Então, eu chego e ofereço para você um produto que vai te deixar mais jovem de 30 anos. Não deu certo para você? Ouça o que o outro tem a falar e veja se é aquilo que ele quer. Então, acho que para você conseguir estar no mercado e qualquer coisa, você primeiro precisa entender a necessidade do outro e saber ouvir a crítica. Não necessariamente você vai acertar de cara, né? Mas saiba receber a crítica, né? Porque a gente às vezes tem essa dificuldade. Não, o outro não gostou, eu vou abandonar ele porque essa é a opinião dele. Não, peraí, o que eu posso pegar isso para mim? O que é relevante ou o que não é? Porque às vezes isso é do outro mesmo. Mas eu acho importante a gente ter esse time. Será que eu estou oferecendo alguma coisa que o outro quer que é necessidade para ele? Se não for, eu posso ouvi-lo para entender qual que é a necessidade do momento dele? Acho que isso é muito importante, a gente ter esse ouvido atento à necessidade do outro. Isso vale para tudo. Bruna, a gente está falando bastante do plano B, né? Igual a gente comentou, a gente trabalha, a gente tem essa oportunidade, né, na empresa que a gente trabalha, mas, eu estou olhando o tempo aqui, pelo visto, que a gente for tocar todos os assuntos que a gente quer, a gente passa o resto da madrugada aqui, do jeito que a gente gosta, conversando. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque assim, é um assunto longo, mas eu queria que você só falasse um pouquinho sobre 2 pontos que estão interligados hoje aí, para falar de um plano B diferente. Que seria investimento, e hoje que está muito em alta, as famosas bitcoins ou criptomoedas. O que você pode falar para a gente disso? O que eu posso fazer é dar uma pincelada, como o Bruno disse. Isso rende muito assunto, né? Depois a gente pode aprofundar isso. Mas assim, quando a gente fala no plano B, né?
tem a questão da fonte de renda. E assim, tá, eu tenho plano B, consegui ter a fonte de renda. Esse dinheiro vai ficar o quê? Eu vou gastar ele? Por favor, não, gente. Dinheiro ele não serve só para gastar, tá? Então, assim, tem um plano B, tem uma fonte de renda. O que que eu faço com esse dinheiro? Eu falo assim que o investimento, hoje ele é a minha maior motivação para fazer renda extra. Porque quando eu vejo que o investimento ele está crescendo, eu quero fazer mais renda extra para colocar no investimento. Eu falo que vira um vício, e vira mesmo, gente. Quando você vê que você chega no final do mês que você consegue poupar que seja R$ 50, investir isso, esse 50 virar 100, virar 200 ao longo do tempo, isso vira um vício. Então, eu tenho um plano B, né, conseguir a fonte de renda extra. O que que eu faço com esse dinheiro? Né? O mundo de investimento, vamos imaginar o seguinte, existe o supermercado, né? Vou no supermercado comprar massa de tomate. Vai existir a massa de tomate da marca A, B, C. Vai existir um tipo, essa aqui ela é pura, essa é o extrato, essa já é o molho pronto. O investimento, né? O mundo dos investimentos é como se fosse um supermercado. Você tem, né? O supermercado seria a bolsa de valores, os bancos que vendem o produto, porque investimento é uma venda. Eu ofereço um produto que vai te dar uma rentabilidade, só que esse produto é dinheiro. Então, dentro desse mercado de investimentos, existe a bolsa de valores, né? Que você compra ações de uma empresa que quer, eu tenho ação da empresa X. Quer dizer que você tem um pedacinho, você tem uma participação ali dela, né? Você é dono, mesmo que pequenininho, você é e recebe benefício por isso. Existem os investimentos em renda fixa, que é quando eu coloco um valor no banco e sei o retorno que isso vai me dar. Você pode ser, inclusive, financiador do governo, né? Já imaginou você emprestar dinheiro para o governo? Existe isso e essa modalidade de investimento cresceu muito na pandemia, né? Que é o quê? Você comprar letras do tesouro, né? Então, vamos traduzir. Todo mundo fala, eu tenho letras do tesouro direto. Meu Deus, quem quer tesouro direto? Tesouro direto é o governo, né? Então, o governo ele faz dívidas como eu faço, como vocês fazem. E para se financiar, quando ele não arrecada através dos impostos, ele precisa fazer renda extra, igual a gente, né? Então, eu brinco que a renda extra do governo são os investimentos, é o tesouro direto. Você vai lá, compra um pedacinho da dívida, ou seja, compra R$ 100. Então, eu estou tirando R$ 100 do meu bolso e depositando lá na conta do governo. E aí ele vai dizer assim, Bruno, esses R$ 100 que você me deixou aqui comigo, daqui a um ano eu vou te retornar ele com juros X ao ano. Então, assim, os investimentos, eles são basicamente isso. Você deixa de gastar para investir, para ter um benefício lá no futuro. E assim, é bom que a gente entenda que, eu não vou colocar R$ 1.000, ele vai virar 2.000 em um ano. Tudo depende do período, né? Então, tudo eu falo, é aos pouquinhos. Então, eu tenho investimento que paga 5, eu tenho um que paga 3, eu tenho um que paga 2. No final, aquele dinheiro multiplicou. Então, no mundo de investimentos, não tem como eu pincelar aqui todos com vocês. Mas, basicamente, é isso. Eu tiro uma parte e empresto para alguém. Então, eu posso emprestar para o governo, comprando investimentos do Tesouro Direto. Eu posso emprestar para um banco, que é geralmente o gerente te liga e fala, tem um CDB aqui rendendo 8% ao ano. O que é um CDB? É uma dívida que você compra do banco, deixa o dinheiro lá e ele vai te retornar isso com juros. Eu falo que o nosso dinheiro, ele precisa trabalhar para a gente. O que é isso? Ao invés de eu gastar e pagar juros numa dívida, eu posso investir o dinheiro e ganhar juros. Ou seja, ele que trabalha para mim, ele vai multiplicar sem eu fazer nada. O que eu precisei fazer? Separar uma parte, investir e deixar ele lá correndo juros. Né? Então, o plano B, eu falo que ele é importante por conta disso. Porque você precisa ter alguém que trabalhe por você enquanto você também está trabalhando. E não existe melhor forma de você fazer isso a não ser com investimentos, né? E assim, eu preciso ter R$ 1.000 para investir, Bruna, 5.000? Não. Tesouro Direto, com R$ 30, você já vira um investidor do governo, né?
Então, assim, com R$ 15 você compra uma fatia de uma empresa na bolsa. Claro que quando a gente investe, né, antes tudo a gente precisa ter um perfil, né? Como eu falo, tudo é uma questão de você entender os seus valores. Então, existe uma pessoa que tem um perfil de investimento conservador, ou seja, ela não vai deixar seu dinheiro na bolsa de valores, que o dinheiro vai oscilar. Existe o perfil moderado, que ela suporta um pouco de risco. Existe o perfil arriscado, que é aquela pessoa que se a ação hoje está valendo 10, amanhã 15, depois ela volta para 8, eu não quero saber. No longo prazo, todos vamos ganhar. Então é isso. O plano B, quando eu deixo meu dinheiro investido, ele trabalha para mim, me retornando juros sobre aquilo. Ô, Bruna, e isso dá para fazer sozinho ou a gente precisa de uma pessoa, alguém mais entendido? Depende do seu nível de amadurecimento e o quanto você está disposto a despender de tempo. Eu falo que se você tiver tempo para pesquisar, para conhecer, você consegue investir sozinho. Nas minhas consultorias, eu sempre trabalho a pessoa para que ela possa ser seu próprio corretor, né? O que é corretor? Tem corretor de imóveis, que ele vai lá e te vende a casa. No mundo dos investimentos, existe o corretor de ações, né? Ele é um assessor. Então, ele estuda o seu perfil, vê aquilo que faz sentido para você e investe. Então, fala assim, você tem tempo? Você tem disposição para buscar informação? Tenho. Então, você não precisa de ninguém para te auxiliar. No máximo, você vai precisar, assim, de algumas dicas. Mas, como eu disse, a internet, ela tem muito conteúdo, desde cursos gratuitos ou cursos que custam R$ 30 por mês que vão te ajudar a investir. Bruna, eu não tenho tempo, eu não tenho segurança, que é natural, porque é um mundo novo, né? Por exemplo, se você me falar alguma coisa da área de medicina, eu sou totalmente leiga. Agora, de investimentos, eu amo, eu estudo, né? Então, eu gosto disso. Então, mas não, Bruna, eu tenho medo, né, de arriscar numa área que eu não gosto. Então, sim, tem como você, né, abrir uma conta numa corretora, que é por onde você investe, e lá vai ter um assessor de investimentos, que é essa pessoa que te pega pela mão e fala, ó, com esse dinheiro você pode investir nisso, né? A dica que eu dou para você que quer começar a investir é fuja de bancos. Fuja de bancos tradicionais. Por quê? O banco, ele vende dinheiro. Então, ele ganha como? Com juros que você deixa lá. Se você atrasou o cheque especial, é assim que ele ganha, né? E outras taxas. E assim, ele não está especializado, ele não estuda o mercado para oferecer um produto que seja ideal para você. E ele sempre vai visar o lucro. Por isso que eu falo, você tem que ver o que faz sentido. Nem todo mundo que está aí vendendo, está vendendo coisa boa. E o banco não vende investimentos bons. Então, essa é uma opinião minha e de alguns economistas. Então, minha primeira dica é fuja de bancos tradicionais, porque eles não dão atenção para nós que somos pequenos investidores, que começamos com 30, 100 mil reais. E às vezes você vai se decepcionar, aí você vai falar, investimento é uma mentira. Só quem tem muito dinheiro pode investir. Então você já cria outro preceito ruim na sua cabeça. Então, busque conhecimento. Na dúvida, procure, em vez de bancos, corretoras de valores que vão poder te auxiliar muito melhor que banco. O banco, ele quer ganhar dinheiro, é o ramo de negócio dele. Então, assim, você fica sujeito, às vezes, não ficar satisfeito e achar que investimento não é para você. Sendo que ele é um ótimo plano B e, como eu falei, acaba virando um vício. Bruna, uma dúvida aqui. Se alguém aqui está assistindo a nossa live, você faz esse tipo de consultoria também para entender o perfil da pessoa e saber como que ela pode investir melhor o dinheiro dela? Isso, a minha consultoria, ela consiste É economista _ Bruna, né? Vou publicar aqui no chat pro pessoal. É Bruna _ economia. Ah, é o contrário. Sim, na verdade, eu faço planejamento financeiro. Porque, assim, não tem como uma pessoa começar a investir se ela não estiver organizada financeiramente. Então, ela precisa entender, né? Existe uma regra? Existe como gastar o dinheiro? Existe.
Existe uma melhor maneira de aplicar meus recursos? Existe, né? Então, eu trabalho desde esse planejamento, é como se fosse um raio-x. Faço um raio-x da vida financeira da pessoa. E aí eu vou, ó, você precisa parar de gastar nisso, isso está sendo uma fuga de dinheiro. Ou existe uma regra, né? Que você tem um tanto para gastar, um tanto para investir. E aí, quando a pessoa consegue organizar a casa financeiramente, aí eu oriento, né? Eu, na verdade, assim, a CVM, que é o órgão que regulamenta toda essa parte de investimento, ele não permite que eu chegue e fale assim, olha, Bruno, você vai comprar ação de tal empresa. Não podemos, a gente não pode fazer recomendação de compra, né? Falar, ó, compre isso. O que que a gente pode fazer? Ó, existe essa ação, essa empresa ela é boa, né? E aí você, com seus valores, decide investir nela ou não. Então, o que eu faço é orientação financeira. Então, eu explico o que que é cada investimento, ajuda a pessoa a verificar o perfil, porque esse é um teste que tem na internet. Ele é bem básico, mas mostra muito do seu perfil. Então, eu dou orientação para que ela possa buscar os meios. Então, assim, eu foco no planejamento. Porque a partir do momento que a pessoa está planejada, é o que eu falo, investir é muito fácil. Porque ela só fala, Bruna, eu tenho objetivo para tanto tempo. Eu falo, olha, existe tal produto que é muito bacana, e aí ela tem, eu dou suporte que é para a pessoa caminhar sozinha, tanto em termos de planejamento quanto de investimento. Então, a pessoa vai caminhar sozinha depois das consultorias. Bruna, nossa, você explica muito tranquilo, muito fácil. Então, gente, quem quiser aprender um pouco mais de finanças, educação financeira, se organizar, tá aí, ó. Elisa, você escreveu errado agora. Primeiro você Oh, escreveu meu Deus. certo. Bruna, underline, economia. Ai, gente, desculpa. Eu tô com a luz na cara que eu não enxergo. Quem quiser conhecer de investimento, né, fazer tudo esse estudo e arrumar a sua vida, né? A Bruna ajuda muito nisso. É muito bacana o trabalho dela. Então, eu acho que a gente está caminhando para o fim, que a gente está quase 1 hora aqui, né? Senão o Instagram derruba a gente daqui a pouco. Mas, e quem quiser também, ó, peraí, só um minutinho da Nancy que eu já passo a palavra para você. E quem quiser também conhecer uma nova forma de renda, um plano B, com vendas, né, que se dispõe a se tornar um profissional, a gente também tem o plano B aí com o marketing de venda direta, né, que cresceu muito na pandemia, mais de 140%. Então, são fontes que a gente está vendo que é segura, né, que a gente pode investir, né, e buscar ser profissional de cada área. Né? Parabéns, Bruna, já finalizando a minha palavra aqui, passando a palavra para a Nancy. Não, tem uma pergunta aqui no chat. A pessoa está perguntando se fica gravado, porque o assunto muito interessa para ela passar para a sua equipe. Então, lembrando aqui, sim, ficam gravados, eles estão indo para o YouTube. Tem um canal do YouTube onde estão todas as nossas live chats. E, por último, eu já vou aqui me dizendo que, gente, que maravilha, isso está sendo uma aula também para mim, viu, Bruna? Que legal. Muito legal, muitas dicas bacanas aqui para gente. Bruna, é um prazer estar com você aqui. É um prazer estar com você aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, por participar. A gente tinha assunto para 3 lives aqui, eu acho. Verdade. É muito assunto. Eu já tinha bastante coisa aqui que eu pesquisei, né, para a gente comentar. Fontes, né, de ter uma renda extra, mas a gente não consegue falar hoje, porque o nosso tempo, infelizmente, está acabando. A gente gostaria de ficar aqui batendo papo no nosso live chat muito tempo, mas eu coloquei aqui no nosso chat, quem quiser procurar a Bruna, Economia, errado, né, no YouTube, Elisa Turquete, vocês conseguem achar todas as nossas lives salvas também. Muito obrigada Legal, por participar. Pessoal, eu que agradeço. Eu falo que é um assunto realmente que rende muitas horas de conversa, né? E não dá para se aprofundar aqui. Eu espero que tenha sido dicas, né,
que dê para pegar. Acho que depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma de planejamento mesmo. Existe um método que dá para passar em 1 hora de como organizar Teremos. mesmo. E eu tô à disposição, gente. E assim, você falou, Bruno, da questão da venda de produtos. Na pandemia, a venda de produtos, ela foi responsável por 45% da renda das pessoas. Então, gente, tem um produto bom aí, é só chamar o pessoal aí que eu tenho certeza que se foi a salvação de 45% da população brasileira na pandemia, pode ser um meio de você conseguir alcançar mais rápido os seus objetivos. A gente faz renda extra não só para sair de sufoco, mas a conseguir alcançar os objetivos de forma mais rápida, viu? Então, agradeço a oportunidade, foi muito bom falar com vocês. Pena que passou tão rápido, não deu para falar sobre tudo, mas se quiserem, a gente está à disposição. Ô, Bruno, a gente vai fazer assim, ó. Quanto mais as pessoas compartilharem esse vídeo, seja aqui no IGTV, seja no YouTube, a gente te traz de volta. Ótimo, põe uma meta aí de curtidas que a gente volta. Compartilha aí que a gente vai trazer a Bruninha de volta, que ela arrasou. A gente monta um planejamento ao vivo pro pessoal. Ó. Pega o caderno para a próxima. Obrigada, pessoal. Beijo, boa noite. Boa noite. Tchau, menina. Com Deus. Tchau. Tchau, tchau.